Pessoal, vamos estar falando aqui sobre Mateus 13, de 24 a 40, onde a gente tem a parábola do joio e do trigo. Existem outras parábolas, mas a gente vai estar focando na parábola do joio e do trigo, que tem a parábola e depois tem a explicação. É o que a gente vai estar olhando aqui, tá bom? O dia da apresentação aqui é dia 28 de junho de 2020, quarto domingo do mês de junho. Então vamos começar com algumas perguntas. A primeira pergunta é: como o inimigo resolveu destruir o trabalho do semeador? Segunda pergunta: qual a ideia dos servos para desfazer o que o inimigo fez? E terceira: o que o Senhor mandou fazer? Então vamos para a primeira pergunta. Como o inimigo resolveu destruir o trabalho do semeador? Então vamos começando com Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Eu li em um comentário, quer dizer, não em alguns comentários, em que primeiro que o joio e o trigo eles são bastante semelhantes. E vários comentários falaram que na lei romana existia uma lei contra semear o joio no meio do trigo. Era realmente esse tipo de coisa que o inimigo fez, que foi semear o joio no meio do trigo para destruir o campo, né, daquele que plantou trigo. Realmente isso acontece, até tinha uma previsão disso na lei romana. É incrível, eu não sabia disso. Então, mas a pergunta a, a pergunta é o que a gente faz com isso, né? Então, aqui vocês estão vendo aqui uma figura, desse lado aqui é o trigo, e desse lado aqui é o joio. E eles são muito semelhantes, eles crescem iguais lado a lado, e uma pessoa só consegue distinguir o que é joio e o que é trigo depois que eles brotam. Foi o que aconteceu aqui, quer ver? Vamos dar uma olhada, ó. O reino dos céus é semelhante, o homem, né, ele plantou o quê? Boa semente, ó, boa semente em seu campo, semente de trigo, mas enquanto todos dormiam, veio esse inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Aí, passou um tempo, existe um tempo entre você plantar e formar as espigas. Então aqui tem um tempo, né, depois de um tempo, aí quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Aí deu para distinguir o que era joio e o que era trigo com base nas espigas. Antes de formar as espigas, ninguém conseguia descobrir. Então imagina, você tem lá no campo, no meio do trigo foi plantado o joio. Ele escreveu, até escrito aqui, ó. Semeou o joio no meio do trigo. No meio do trigo. Não foi em qualquer lugar, foi proposital, foi no meio do trigo. Aí, quando as espigas estão se formando depois de um certo tempo, aí depois de tempo, quer dizer, eles estão crescendo lado a lado, ninguém consegue perceber o que é joio e o que é trigo, mas depois de um certo tempo, depois de vários meses, eu não sei quanto tempo, aí deu para perceber o que era joio e o que era trigo. Agora, bom, continuando, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? O senhor não semeou só trigo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. E aí, eu vou parar de ler na sequência a parábola, eu vou explicar para vocês agora o que Jesus Cristo falou sobre essa parábola, tá bom?
está escrito assim, no versículo 36, Mateus 13, 26. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Jesus deixou a multidão, ele não está explicando mais para a multidão, não é como ele explicou a parábola para a multidão, e agora ele está explicando, ele está na casa junto com os discípulos. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Filho do Homem aqui é uma referência a Daniel 7, né? Daniel 7. E se refere a Jesus, tá? Então, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus, ele semeou a boa semente. O campo é o mundo. E a boa semente, o trigo, né? A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. E o inimigo que o semeou, o inimigo que jogou o joio em cima do trigo é o diabo. E aí, continuando a pergunta, como o inimigo resolveu destruir o trabalho do semeador? A gente tem que o diabo, ele semeou o joio no meio do trigo, seria colocar pessoas no meio dos crentes. Então, o local da reunião dos crentes, qual que é? A igreja, né? O crentes no sentido de quem crê em Jesus, né? Então, o local da reunião onde aqueles que creem em Jesus é a igreja. Então, a conclusão que a gente tira é que existem falsos crentes, né? Existem pessoas que de fato não creem em Jesus no meio da igreja. E isso daí já estava na parábola do semeador, já dava muito essa ideia, certo, pessoal? Continuando. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Qual a ideia dos servos para desfazer o que o inimigo fez? Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Então qual que foi a ideia? A ideia é retirar o joio, tá? A ideia é retirar o joio. Então, tentando aplicar para a igreja, seria algo como: devemos fazer uma limpeza na igreja, expulsando aqueles que consideramos não crentes, hipócritas. A gente tem que chegar lá na igreja e ficar expulsando. A gente pega as pessoas que não são da igreja, a gente expulsa. Ou a gente cria uma guerra santa. O que a gente faz? O que a gente faz? E aí, o que o Senhor mandou fazer? Ele respondeu: não vamos tirar o joio do meio do trigo, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Ou seja, não tira o joio para não destruir o trigo. Em benefício do trigo, não tira o joio fora. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e o amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O que eu entendi, eu não vi. O que eu vou falar agora eu não vi muito em comentário, mas é o que eu entendo, tá? Quando Jesus estava falando isso na história, já tinha aparecido os brotos, já tinha aparecido quem que era joio e quem que era trigo, já estava mais ou menos, dava para discernir, tá? Então o problema agora era arrancar o joio, porque a pergunta é: o senhor quer que a gente arranque o joio? A gente já conseguiu distinguir o joio, mas o senhor quer que a gente arranque o joio? Qual que é o problema de arrancar o joio? Só os brotos tinham se formado, a gente tem que esperar com que eles madurem, né? E as raízes do joio e do trigo, eles deveriam estar entrelaçadas. Então, se alguém tentasse tirar o joio, ele também arrancaria o trigo junto, e o trigo ele não se desenvolveria, ele não ia ficar bom para ser colhido, porque ele tá a gente já está tirando o broto, ele tem que amadurecer, ele não está maduro para a colheita. Então está escrito aí: deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado.
Depois juntem um trigo e guardem no meu celeiro. O que o Senhor mandou fazer? Então agora eu vou falar o que Jesus falou sobre a parábola dele. Continuando no versículo 39. A colheita é o fim desta era. Então a gente está em uma era em que a gente ainda não chegou na colheita. A gente está vendo que é o julgamento final, tá? E os encarregados da colheita são anjos. Os encarregados da colheita são pessoas que estão dentro da igreja vigiando seus irmãos? Não são, certo? Então aqueles encarregados da colheita que perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Seriam anjos perguntando. O senhor quer, por exemplo, que a gente tire pessoas que estão dentro da igreja, que não são crentes? O que os anjos já perceberam, mas ele não está falando que pessoas de dentro da igreja já perceberam, né? Não é isso, né? Os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Era onde a gente está, quer dizer, a gente está em uma era onde não veio ainda, a gente está entre, digamos, esse semear, né? Jesus que semeia o trigo, a gente está entre Jesus semeando o trigo e, e o julgamento final, e a colheita. Então a gente está entre a semeadura e a colheita. A gente ainda não está na colheita, certo, pessoal? Então, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar. Ó, que eles tirarão do reino. Vamos ver aqui, eu vou anotar. Tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Tá? Eles os lançarão na fornalha, eles quem? Os anjos, né? Os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai dos justos, né? Quer dizer, os justos têm o seu Pai e eles brilharão como o sol no reino de Deus. Então, é óbvio aqui que Jesus está falando, que ele está falando da fornalha ardente, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Só que é óbvio que não tem dúvida que isso aqui é um inferno, certo, pessoal? Inferno. Então, vai haver o julgamento final e vai haver uma separação de joio e de trigo. Aqueles que são joio, né, mesmo que estejam no meio da igreja, né, eles vão ser colocados na fornalha ardente, no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quer dizer, Jesus está falando, não vamos ouvir e jogar esse texto fora, né? No mundo de hoje a gente estaria falando, não vamos desperdiçar a mensagem, né, pessoal? Aquele que tem ouvidos, ouça. Coloca isso na sua mente aí, não despreze. Se a gente for pensar nesse texto assim, né, ele está falando do inferno e mesmo de pessoas que estão dentro da igreja e podem acabar no inferno, o que deveria fazer, o que deveria causar na gente que frequenta a igreja é um certo temor, né? Um certo temor de a gente não estar nessa situação, a gente tem que estar se autoavaliando, certo, pessoal? Então, o que o Senhor mandou fazer? A fim de não destruir os crentes, os que praticam o mal e causam tropeços. Não, então, os que praticam o mal e causam tropeços, eles vão ser preservados para o dia do julgamento. Por quê? Primeiro, porque
a gente não consegue distinguir bem o joio e o trigo. Quer dizer, a gente que, sei lá, se a gente pressupõe que a gente seja trigo dentro da igreja, a gente não consegue distinguir bem quem seja joio e quem seja trigo. E fora o que, às vezes tem pessoas que se consideram trigo e na verdade são joio. Quer dizer, é bastante problemático esse negócio aí, né? Bom, existem pessoas que se convertem depois de muito tempo na igreja. Então, vamos supor, se a gente chegasse e olhasse as pessoas de dentro da igreja e resolvesse tirar todo mundo que a gente não considera que é crente de dentro da igreja, provavelmente tem gente que demora décadas para se converter dentro da igreja. Assim, seria legal deixar a pessoa frequentar para que ela se converta, né? Não vamos arrancar a pessoa de dentro da igreja assim, né? Tem que ter uma paciência, né? Eu estou falando isso de mim mesmo, né? De mim mesmo, certo? Bom, às vezes acontecem, estou chamando aqui de guerras santas, né? Guerras em nome da verdade, né? Essas guerras elas podem se tornar em guerras pessoais por causa do orgulho levando a um estrago maior do que apenas manter o joio. Então, às vezes acontece dentro da igreja, pode acontecer dentro de uma igreja, umas guerras, umas brigas entre pessoas, entre grupos de pessoas, e elas, cada um levanta aí uma bandeira falando que está brigando por causa da verdade, por causa da justiça, por causa de Deus, que Deus está do lado dele, e ambos os lados estão dizendo que Deus está do lado dele, né? E às vezes essas brigas aí, elas não são brigas assim por causa da verdade. Na verdade, talvez comece por causa de alguma verdade, mas com o tempo, algumas brigas dentro da igreja acabam virando brigas pessoais mesmo. E as pessoas brigam. Quando acontece uma briga pessoal, geralmente é por orgulho, né? A pessoa está brigando porque ela sentiu o seu orgulho ferido, alguma coisa assim. E guerras desse tipo acabam levando a um estrago maior do que manter o joio dentro da igreja. Quer dizer, eu estou falando o suposto joio, porque a gente não consegue também discernir tão bem assim, né? Em um certo sentido, toda a humanidade nasce joio. Então, em um certo sentido, sabe? Porque vamos pensar que o campo é o mundo, né? O campo é o mundo. E trigo e joios estão no mundo, né? É claro que a gente está tentando colocar que o joio está no meio do trigo e esse trigo estaria numa igreja, mas não foi de fato o que Jesus falou. O que Jesus falou é que o campo é o mundo e que o joio e o trigo estão no campo, estão no mundo. Nesse sentido, né? Nesse sentido, pelo qual foi o John MacArthur, né? Então, nesse sentido, toda a humanidade nasce joio. Eu nasci joio, todos nós nascemos joios, né? Alguns são escolhidos e são transformados de joio em trigo, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter a gente tem que ter misericórdia aí com aquele que é joio. A gente tem que tomar um certo cuidado de lidar com as pessoas dentro da igreja. Outro ponto é que a gente deve agir com misericórdia dentro da igreja, porque nós recebemos misericórdia, ou seja, isso está escrito em Tiago, né? Tiago fala assim que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Como nós recebemos misericórdia, a gente tem que ser misericordioso com os outros, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Aqui Jesus Cristo falou nas bem-aventuranças, né? Então a misericórdia é algo extremamente enfatizado por Jesus. E aí quando ele fala para a gente manter o joio, né, no meio do trigo, isso tem bastante a ver com misericórdia. Aliás, essa ideia aqui da misericórdia isso daqui talvez seja aqui o grande foco, né? O foco da parábola, tá? Quer dizer, muita gente que está enxergando aí que o foco da parábola, o grande ensinamento que a gente pode ter
é que a gente deve ser misericordioso. A gente não deve julgar as pessoas como o joio e entrar numa guerra santa contra elas. A gente deve ser misericordioso. Então, esse daí seria o foco da parábola, né? E uma outra coisa que eu acho que a gente pode aprender com a parábola é que o joio ele vai ser destruído, né? Então a gente deve confiar na justiça de Deus. A gente, além de a gente não conseguir distinguir bem o joio e o trigo, além disso a gente deve saber confiar, a gente deve aprender a confiar na justiça de Deus. E a gente deve crer que Deus está no controle do joio também, está no controle dos hipócritas que estão dentro da igreja, Ele está no controle daqueles que fazem os outros tropeçarem, daqueles que praticam o mal. De alguma forma Deus está no controle de todas as coisas e vai separar o joio no dia do julgamento final e vai cuidar deles. Até que ponto que a gente deve cuidar do joio, né? Eu não estou falando também que a gente não deve fazer nada em relação ao joio. Eu só estou falando que a gente deve ter misericórdia. É isso. Mas continuando, então eu vou falar algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. A gente não, o problema da vida cristã é que a gente não pode puxar muito de um lado ou muito do outro lado. Por exemplo, muito indo para o lado da misericórdia. E aí quando a gente fala de misericórdia, a gente pode se tornar cúmplice do mal. Eu vou tentar explicar o porquê. O objetivo da igreja é transformar vidas, tá bom? Então imagina que tem uma pessoa dentro da igreja que pratica o mal, tá? E vamos supor que toda a igreja sabe que o cara é o cara é maldoso, vai. E aí o que a igreja faz? Uma coisa que a igreja podia fazer é simplesmente fechar os olhos para a maldade, né? Então, daí faz conta, toda a igreja ouve uma pregação sobre o joio e o trigo, daí a gente aprende, a gente enfatiza aqui a misericórdia, né? Aí toda a igreja pega e fecha os olhos para a maldade e deixa lá o maldoso fazendo suas maldades e influenciando outras pessoas, levando outras pessoas a fazer maldade junto com ele, né? Sabe a história da maçã podre que apodrece, né, todo mundo, né? Então a gente deixa crescer a maldade dentro da igreja, né? Porque a gente está sendo misericordioso, né? Não, eu não acredito que o texto está falando uma coisa dessas. Eu acho que é óbvio que o texto não tá. A gente não deve fechar os olhos para a maldade. Ou seja, exercer misericórdia, ter misericórdia, não significa. Não significa deixar lá o joio aprontando, fazendo o que ele quer fazer. Eu não acredito nisso, tá bom, pessoal? Não acredito nisso. Não é o que os evangelhos falam também. Mas é um ensinamento que alguém poderia tirar ouvindo sobre misericórdia. E não é um ensinamento certo, quer dizer, não é a lição certa que a pessoa tem que aprender também. Tá totalmente errado. A misericórdia que a gente tem que ter é uma misericórdia que leva a outra pessoa a ter uma vida transformada. Essa é a misericórdia que a gente tem que ter, tá? Se a gente só falando uma coisa sobre joio, joio é uma planta venenosa também. Se alguém come joio, passa mal, é veneno o joio, tá? Então, quer dizer, é muito parecido com o trigo e eu não sei se pode matar, eu não sei se é tão venenoso a ponto de matar, mas eu sei que é venenoso sim. Quer dizer, tá em comentários aí que é venenoso. Tá, se você procurar sobre joio na internet, tentar descobrir o que é planta joio, você vai descobrir que ela é venenosa, tá bom? Então, você não pode deixar lá o veneno dentro da igreja solto, né? Não é isso a ideia. Bom, então eu vou tentar explicar, talvez aí tentando falar um pouco sobre misericórdia. Misericórdia não é deixar uma pessoa à vontade também fazendo mal. Então o que é misericórdia? Eu vou citar um exemplo do que aconteceu na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha um homem que praticava imoralidade sexual.
Tá na carta de 1 Coríntios. Eu não vou ler para não deixar o culto muito extenso, mas vocês podem procurar, tá bom, pessoal? Ou se alguém quiser que eu entre em detalhes, eu posso também pessoalmente falar detalhes. Mas assim, a imoralidade sexual que esse homem praticava era, ele tinha relações sexuais com a mulher de seu pai, como na Bíblia não está escrito mãe, né? Então talvez seja madrasta. Então ele tinha relações sexuais com a madrasta, a mulher de seu pai, e isso era uma coisa que chocava as pessoas de fora da igreja. Aí Paulo ele pega e ele fala para tirar esse homem da igreja, tá? Para que, sei lá, para que para que mesmo que ele seja entregue a Satanás, né, ele está fora da igreja, para que mesmo que ele seja entregue a Satanás, a sua alma se salve, alguma coisa assim que está escrito, tá bom? Em 2 Coríntios, da ideia de que a gente tem ideia, não está assim super claro, mas a gente tem ideia de que esse homem que praticava a imoralidade sexual, ele se arrependeu e Paulo fala para aceitá-lo, que a igreja aceite de novo esse homem no convívio da igreja, que a igreja exerça misericórdia para com esse homem que deixou de praticar imoralidade sexual. Então o que está acontecendo é que, em relação a esse homem, houve uma certa dureza, né? E isso foi um ato de misericórdia da igreja, expulsar o homem. Quer dizer, essa recomendação de Paulo é um ato de misericórdia. Se a gente entende que o objetivo da igreja é transformar vidas, esse é o objetivo, levar uma pessoa a se tornar como Jesus, ela crê, recebe Jesus em sua vida e vai se transformando como Jesus. Se a gente crê que esse é um grande objetivo da igreja, transformar vidas, ter vida nova em Cristo, está escrito também em 2 Coríntios, né? Vida nova em Cristo. Se isso é um grande objetivo, então, a meu ver, né, quando esse homem que praticava imoralidade sexual ele foi expulso da igreja, isso foi muito bom com o próprio homem, porque o levou ao arrependimento, como muita gente entende que está escrito em 2 Coríntios. Tá? Essa história de ser tolerante ou ser severo é meio complicado. É uma coisa que acontece com o pai, né? Um pai ele deve ser tolerante e ao mesmo tempo severo com seu filho, visando o seu crescimento. Um pai que deixa o seu filho à vontade, é tolerante, como se fosse misericordioso, entre aspas, né? O filho apronta, ele é misericordioso, deixa o rapaz fazer o que quer. Ele não está amando o filho, ele não está de fato sendo misericordioso para com o filho. Ele está sendo omisso. Ou seja, o que eu estou tentando falar para vocês é que existe uma diferença, né, entre omissão e misericórdia. Misericórdia. O que a gente tem que tomar cuidado aí é para não confundir as duas coisas. E eu acabo de pregar sobre joio e trigo e a igreja inteira acha que então que a gente tem que ser omisso e fechar os olhos e deixar o mal aí reinar dentro da igreja. Não é isso que a gente está falando, certo, pessoal? E não é isso que Paulo aconselhou também aos coríntios. E também não é, poxa, não é nem o que Jesus falou. Jesus também ele falou assim. Ele falou: se você ver o seu irmão, né? Se o seu irmão pecar contra ti, vai, né? Repreende, fala com ele, né? Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Bom, e daí tem todo o caminho aí de como que a gente deve tratar um irmão que peca dentro da igreja. Tem que saber lidar com o pecado dentro da igreja. Eu sou professor, existe um problema semelhante que é como é que você ensina aos alunos. Porque para ensinar os alunos, será que a gente tem que ser duro, dar uma prova e reprovar alunos? O que vocês acham, pessoal? Será que a gente tem que usar de instrumento assim
como se fosse maligna, entre aspas, ou que causa mal, entre aspas, também para o aluno, por exemplo, repetindo ele de ano? Será que a gente deve fazer esse tipo de coisa? Para mim é óbvio que sim, né? É óbvio que sim. É, se não houvesse nota, seria muito bom. Eu acho que para o próprio professor seria bom que ele não tivesse que dar nota para o aluno, porque aí ele deixa o aluno à vontade e ele não precisa de corrigir prova nenhuma. Para mim seria ótimo, né? Só que eu acho que isso não leva o aluno a aprender, né? E dentro da igreja também, deixar uma pessoa pecando à vontade é super fácil para a igreja, sabe? A coisa mais fácil é fechar os olhos, é pecar por omissão, é pecar por omissão. A coisa mais fácil dentro da igreja é pecar por omissão. Aí vamos supor, uma igreja peca por omissão e acha que ela está sendo misericordiosa. Não está sendo omissa, poxa vida. Ser misericordioso não significa fechar os olhos para o mal. Não significa, pelo contrário. Por exemplo, o que é ser misericordioso? Se uma pessoa enxerga que um sujeito está indo para o buraco, ele deveria ir lá e tentar resgatar a pessoa. É o que deveria acontecer, né? Agora, se o sujeito pega, realmente quer ir para o buraco, insiste, eu não tenho muito o que fazer, mas pô, tentar tirar o cara do buraco, eu acho que é exercer misericórdia, sem ser omisso, né? É o que eu penso, que eu entendo da Bíblia. É o que eu gostaria que todo mundo também entendesse aí do que a gente está falando aí sobre joio e trigo, certo, pessoal? Então vamos para a nossa conclusão aqui. Conclusão. Como o inimigo resolveu destruir o trabalho do semeador? Como é que ele resolveu destruir o trabalho? Ele plantou joio no meio do trigo. Então ele calibrou. Você tem um campo que é o mundo, aí você tem um lugar onde está o trigo, que talvez, né, vão pensar a igreja. Aí ele vai lá, ele calibra e pumba, joio no meio do trigo. Né? Pessoas que não são convertidas no meio da igreja. Né? E aí qual que é a ideia dos servos para desfazer o que o inimigo fez? A ideia dos servos é, bom, depois de um tempo, né? Aí eles veem o broto, estão vendo, né? Estão vendo o broto do joio e o broto do trigo. Estão vendo que na hora que quem está vendo são os anjos, tá? Aí os anjos estão vendo o que está acontecendo. Aí o que os anjos, os servos, no caso os anjos, o que eles querem fazer? Eles têm a brilhante ideia, vamos destruir o joio, vamos arrancar o joio. Aí o que o Senhor mandou fazer? Falou, não vamos fazer uma coisa desse tipo, porque na hora que você arrancar o joio, que eu entendo as raízes do joio estão entrelaçadas com as raízes do trigo, você vai arrancar o trigo também. Em benefício do trigo, em benefício dos crentes, em benefício daqueles que creem em Jesus, que são salvos por Cristo, não arranque o joio. Deixa o joio. Então deixa os descrentes fingindo que são crentes no meio da igreja, né? Digamos assim. Deixa lá os descrentes no meio dos crentes, porque vem o dia do julgamento. E no dia do julgamento, esses que são os descrentes, que são os hipócritas no meio da igreja, os que se fingem de trigo e são joios, os lobos em pele de cordeiro, né? Esses vão ser destruídos no inferno. Certo, pessoal? E qual que é a lição disso tudo? Eu acho que, sim, para a nossa vida, assim, pegando bem de uma forma prática, então o que a gente deve fazer? Assim, primeiro a gente deve ser misericordioso. A gente não deve... Eu estou falando, eu pessoalmente... Talvez eu tenha sido muito tempo joio no meio da igreja também, no meio... Eu não sei, talvez, eu acho que sim. Não sei, sei lá. Eu tenho uma tendência para ser legalista, digamos, eu acho que sim, né? E não entender direito a salvação em Cristo. Bom, eu tive bastante problema para entender
a salvação, né? Eu já pensei um monte de coisa, já pensei que. Bom, o que eu pensei, o que eu não pensei, não sei se é tão importante, mas eu tenho muita certeza de que eu já fui, que eu posso ter sido joio no meio do trigo, joio no meio da igreja, um cara perdido no meio da igreja, certamente. E, e eu também vi muito escândalo no meio da igreja, muita coisa que me deixou bastante indignado, né? Dentro da igreja também. E o que a gente faz com tudo isso? Eu acho que a gente tem que ser misericordioso, mas não omisso. É isso. A gente tem que ser misericordioso e não tem que ser omisso. E a gente tem que ter um equilíbrio disso dos dois. A gente tem que encontrar um equilíbrio. É assim que eu penso hoje, tá? Eu acho que é muito mais fácil ser omisso, né? Fingindo que é misericordioso. Eu acho que um cara que faz isso, na verdade, é um covarde, né? Eu acho que Deus quer de nós que nós sejamos corajosos. Uma pessoa que é corajosa, ela não vai ser omissa. Ela luta pela verdade. Ela corre e busca, mas também quer a salvação das pessoas, quer a transformação de vida das outras pessoas. É, Deus quer isso de nós. Então, aí meio que fechando, vamos tentando aplicar assim, vai. O que você é? Você pode ser duas coisas. Você pode ser joio ou você pode ser trigo. Vai, vamos pegar. Se você for joio, o que você tem que fazer? Se você for joio, você vê que seu caminho aí é o inferno, né? Você está destinado à perdição. Se você conseguir entender, porque eu acho que um monte de gente que está destinado à perdição não consegue entender que está perdida. Porque se o cara conseguisse entender que ele está perdido, se o sujeito conseguisse entender, ter a noção de que ele está perdido, ele está já a caminho da salvação, entenderam? Quer dizer, vamos supor que você se considera joio, vai, supondo que você se considera joio. O que eu acho que é muito difícil é uma pessoa falar, eu sou joio no meio daqui da igreja. Nossa, se você conseguir achar que você é joio, você está a caminho da salvação, sabe? Por quê? Porque o que você realmente você tem que se arrepender, crer na salvação em Cristo. Na salvação em Cristo. Você tem que fazer isso, mas você está meio caminho de fazer isso porque você entende que você precisa se arrepender. Meio mundo não consegue entender esse tipo de coisa, tá? Se você se considera trigo, aí o que você tem que aprender aí do que a gente está falando, né? É que você tem que ser misericordioso para com outras pessoas. Não vai entrar em guerra santa na igreja, destruindo vidas, destruindo a igreja. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Tem que tomar um certo cuidado com orgulho, porque às vezes quando a gente entra em guerra santa, a gente é orgulhoso. Então, seja misericordioso, seja humilde também, seja humilde. Entenda, né, que você já foi joio também, que você que se você é trigo pela misericórdia de Jesus, não é porque você fez grande coisa não, né? Entender? É Jesus que transforma vidas, é Ele que está no seu coração, é Ele que muda o seu caráter. Se você acredita nisso, se você acredita que Jesus tem mudado o seu caráter, que é o Espírito Santo que tem habitado em você, que tem deixado você, que tem te transformado, que tem feito com que você deixe o pecado, com que você se firme na rocha, com que você cante, né, um hino de louvor a Deus pelo fato de Deus ter te resgatado. Se você entende tudo isso, você é trigo, você entende tudo isso, então se você entende de fato que a salvação vem de Jesus, você é um cara humilde, né? E você se entende que você recebeu misericórdia.
em recebendo misericórdia, você também deve estender misericórdia ao outro. Então, em resumo é isso, você é trigo, seja misericordioso, não seja omisso, não confunda as coisas, seja humilde, né? Seja humilde. O que é humilde? Vá para a terra, né? Quer dizer, terra no sentido de... Humilde, a palavra humilde vem de terra, né? De humus, terra. Você não... Entenda que você não é o que você é por alguma característica, por alguma coisa própria sua, mas é porque Deus te resgatou, é porque Deus tem cuidado de você, certo? Bom, então é isso daí, pessoal.